semana passada vimos aquele episódio em que Abraão vai para uma guerra para libertar o seu sobrinho Ló, que estava cativo de alguns reis que haviam atacado a cidade de Sodoma, e ele vai até lá para libertar o seu sobrinho. E falamos sobre isso, né? Que temos que lutar pela nossa família. Foram os focos da nossa reflexão semana passada. E Deus deu a Abraão uma vitória sobrenatural quando ele consegue vencer aqueles reis que tinham levado Ló cativo e os moradores de Sodoma. E Abraão não libertou só o Ló, libertou todos os sodomitas, quer dizer, todas as pessoas moradoras de Sodoma e Gomorra, que eram pessoas, como nós sabemos a fama e a história de Sodoma e Gomorra, uma cidade ímpia, e as pessoas que ali moravam eram também pessoas extremamente pecadoras. E ali então, quando ele retorna dessa grande vitória, um personagem surge, que foi Melquisedeque, que unge Abraão, que o abençoa, e Abraão lhe dá o dízimo, e esse personagem, Melquisedeque, uma teofania, uma representação do próprio Deus, abençoa Abraão e lhe faz promessas. E também Abraão dá para nós um belo exemplo de não contaminação com o mundo, quando os despojos daquela guerra que ele venceu, os habitantes, o rei de Sodoma disse: olha, você pode ficar com as riquezas, me dá só as pessoas. E Abraão disse: eu não quero nem uma correia de sandália que seja seu, para que ninguém diga eu enriqueci Abraão. E ele não quis mesmo se contaminar e se valer de bem algum, de riqueza alguma daquela guerra que ele havia vencido, por serem de propriedade de uma terra muito ímpia, que era Sodoma e Gomorra. Então hoje, meus irmãos, o título é uma numerosa e grandiosa descendência. É quando Deus chama Abraão e lhe lhe reafirma algumas promessas. Então essa é o retrospecto do que nós vimos na semana passada, o encontro de Abraão com Melquisedeque. Ele não se contamina com as riquezas daquela cidade ímpia. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15, que é a continuação dessa história. Nós vamos ler apenas dos versos de 1 a 6, mas acredito que não dê tempo de falarmos tudo hoje. Continuamos na semana que vem. Gênesis 15, de 1 a 6, que é a continuidade dessa história. Já lemos o capítulo 12, 13, 14 na semana passada, e hoje vamos ler até o verso 6 do capítulo 15. Diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Nesse texto, meus irmãos, é a continuidade, como nós falamos, do capítulo 14. Você viu, nós vimos na semana passada que Abrão tinha tido uma grande vitória. Ele usou de estratégia também, juntou-se com alguns reis amigos dele e foi na calada da noite atacar aqueles reis que haviam levado o seu sobrinho cativo. E o que aconteceu é que Deus deu a ele uma retumbante e sobrenatural vitória. Aqueles reis fogem e deixam para trás todos os cativos, todas as riquezas. E agora Deus está dizendo para Abrão aqui nesse verso primeiro: não temas. Por quê? É fácil imaginar. Imagine um homem que não tinha habilidade na guerra, não tinha capacidade bélica, não tinha experiência em luta, e esse homem vai para uma guerra e consegue vencer. Eu e você, qualquer um, ficaria pensando: bom, eu fiz isso, eu tive essa vitória, mas o troco vai vir. Esse rei que eu venci não vai ficar satisfeito, não vai se conformar com isso, a retaliação virá, ele vai se arregimentar, vai preparar o seu exército ainda melhor e vai vir para cima de mim para me destruir. Certamente o coração de Abrão estava assim, e Deus, sabendo disso, diz a ele, vai para ele e diz: não temas, eu sou o seu escudo. Então, meus irmãos, eu e você também não podemos temer
temos um Deus que é o nosso escudo. Amém? Eu quero ler o texto então. Essa palavra de Deus para Abrão, ele disse: depois dessas coisas, que coisas? Depois dessa guerra, depois desse ataque que Abrão tinha feito para aqueles reis, depois da vitória que Abrão havia conseguido, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Repara que você não vê uma oração de Abrão dizendo: ah, Senhor, eu estou com medo. Ah, Senhor, o que vai ser de mim agora que eu ataquei esses reis? Senhor, o que vai ser de mim agora e da minha família? Esses reis virão contra mim. Não há uma oração assim de Abrão, mas há uma palavra de Deus dizendo: não tenha medo. Isso significa que até mesmo quando nós não oramos, meus irmãos, aqui se cumpre nesse texto aquilo que o salmista diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e o quê? E tu já a conheces. Antes que eu e você peçamos alguma coisa a Deus, antes que eu venha pedir alguma coisa, ou compartilhar, ou dizer para Deus algo que vai no meu coração, Ele já sabe do que eu preciso, do que você precisa. O Senhor sabe de todas as coisas. Então você vai dizer: pastor, então eu não preciso orar mais? Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que continuar clamando, e continuar orando, e continuar buscando a presença de Deus. Mas que Ele sabe o que eu vou pedir antes de abrir a boca, isso Ele sabe. E a prova está aqui e em tantas outras coisas que Deus faz na minha e na sua vida. Então, meus irmãos, não tenha medo das situações que o mundo apresenta para mim e para você. Não tenha medo das ameaças que o mundo faz. Não tenha medo das retaliações que o mundo quer lançar contra mim e contra você. Não tenha medo contra as investidas do diabo contra mim e contra você. Deixa eu chamar a atenção para nós de uma coisa. Quando nós servimos a Deus, quando buscamos a presença de Deus, dias de luta e de retaliação virão. Se você tiver sentido no seu coração: ah, eu preciso fazer Deus está me chamando para um ministério, seja ministério de louvor, seja na recepção, seja no diaconato, seja nas finanças, seja em que área for, saiba que você está declarando guerra contra Satanás, e ele contra você. E virão retaliações, e situações virão contra mim e contra você. Quando você quiser servir a Deus em qualquer área, em qualquer ministério, você está comprando uma briga com o inferno. E nessa briga, meus irmãos, a gente sofre, a gente se aborrece, a gente se entristece, se desgasta. A gente sofre mesmo. Sofre muitas vezes incompreensão, sofre muitas vezes ataques e armadilhas que o diabo arma para mim e para você. Situações que às vezes nos fazem desanimar, a gente pensa em jogar a toalha, pensa em desistir. Mas são nesses momentos que a gente precisa se lembrar dessa palavra: não tenha medo. Aqui Deus disse para Abrão essa palavra, né? Não tenha medo, Abrão, o Senhor é o teu escudo. Repete agora aí essa frase, só que botando o seu nome. Não tenha medo, fulano, você vai falar o seu nome. O Senhor é o meu escudo, você vai falar assim. Vamos falar junto? No 3, aí cada um fala o seu nome. 1, 2, 3. Não tenha medo, o Senhor é o meu escudo. Amém? Amém. O Senhor é o seu escudo, o Senhor é o meu escudo. Amém. Portanto, não há o que temer. Não temeremos. E temos tantos textos da Bíblia que falam: não temas. Temos tantas palavras de conforto do Senhor dizendo: não temas. Temos cânticos que nós cantamos aqui que fala: não temas, de um Deus que cuida de mim, como Deus prepara e guarda a nossa vida, como aquele cântico, né? Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Como um hino também: Deus cuidará de ti, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então, meus irmãos, não tenhamos medo. Segundo lugar, o Senhor diz para Abrão que ele seria o escudo para ele. Não temas, porque eu sou o seu escudo. E a gente que não vive num ambiente de guerra não tem noção da importância do escudo. E lá na armadura da fé, em Efésios capítulo 6, há a comparação do escudo com uma palavra pequenininha. Lembra? Na armadura da fé, que o escudo é o escudo da fé, a armadura do cristão.
O escudo é o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, os pés com a preparação do Evangelho, o capacete da salvação, o cinturão da verdade. São os itens da armadura de Deus, da armadura do cristão. Mas um deles é o escudo da fé. E Deus está dizendo para Abraão: eu serei o seu escudo. É com o escudo, meus irmãos, lá no texto de Efésios capítulo 6, que Paulo diz que é com ele, com o escudo da fé, que nós apagaremos o quê? Os dardos inflamados do maligno. O tempo inteiro Satanás vai jogar dardos inflamados contra mim e contra você, para nos destruir, para nos esmorecer, para nos derrubar, para nos fazermos cair prostrados no chão, para retrocedermos e voltarmos atrás. Mas Deus está dizendo para Abraão: eu sou o seu escudo. Deus é o seu escudo. E é um texto aqui do Salmo 115, que por 3 vezes o salmista fala que Deus é o nosso escudo. Veja, Salmo 115, de 9 a 11, ele diz assim: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Por que o salmista está repetindo isso? No hebraico, meus irmãos, não havia como você fazer um negrito nas palavras. Não havia como você dar uma ênfase a alguma coisa, exceto pela repetição. Toda vez que você lê um texto do Velho Testamento e encontra nele repetições, o escritor está dizendo: olha, isso que eu estou escrevendo aqui é muito importante. Isso que eu estou escrevendo aqui, você não pode se esquecer disso que eu estou escrevendo. Por isso vem a repetição. Quando lá em Isaías diz que a visão de Isaías, que ele tinha visto um Deus santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que ele repetiu 3 vezes? Para dar ênfase a isso. Não há superlativos na língua hebraica, como santíssimo, como lindíssimo, maravilhosíssimos. Não há isso no hebraico. A única maneira de um escritor dar esses superlativos às palavras era com a repetição. E ele está dizendo aqui o quanto que Deus é o nosso auxílio e o nosso escudo. Por 3 vezes ele diz uma palavra a todo o povo de Israel. Ele diz à casa de Arão. Quem é a casa de Arão? São aqueles que trabalham para o Senhor, são os levitas, são eu e você que estamos engajados em algum ministério. Essa palavra é para os pastores, para aqueles que trabalham para Deus, para aqueles que servem em algum ministério na igreja. Ele também diz a todos que temeis, ou seja, até mesmo quem está fora da aliança de Israel, até mesmo quem não é crente, se confiar no Senhor, Ele será o nosso auxílio, o nosso escudo. Amém? É uma promessa e um conselho, um consolo que o salmista está trazendo para todos indistintamente, para aqueles que estão debaixo da aliança, para aqueles que servem ao Senhor e até para aqueles que não confiam ou não são crentes. De repente, mas essa promessa é só para os crentes. Não, é aberto para você ter essa bênção. O que precisa? Temer o Senhor. Se você tem o temor do Senhor, você receberá essa bênção dele ser o seu auxílio, o seu escudo. Grande será a sua recompensa, foi o que Deus disse para Abraão. E grande é a recompensa minha e sua, quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração. Indo para o ponto número 2, e vou até esse só, abrindo o coração para Deus. E depois que Deus fala para Abraão que seria o seu auxílio, que seria o seu escudo, Abraão faz algo que eu e você muitas vezes relutamos em fazer, mas algo muito saudável, e ele faz isso diante de Deus. Veja o texto. Mas Abraão perguntou: ó Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Foi o que Abraão falou para Deus. Aqui literalmente Abraão rasgou o coração diante do Senhor, foi sincero. Nessas palavras a gente tem que fazer a diferença, que não há falta de fé, mas falta de entender. Como nós falamos aqui agora a respeito da morte dessa família, a gente não entende como explicar isso pela lógica, como entender um pastor, a sua esposa, um dos filhos morrerem e ficarem se sobreviver apenas uma criança de 6 anos.
Humanamente não há lógica nisso, não há como explicar tudo o que Deus faz. Por isso lá em Deuteronômio 29, há um versículo, um texto que nos auxilia em momentos como esse. E Deuteronômio 29 diz assim: que as coisas reveladas são para nós, e as coisas encobertas são para Deus. Aquilo que eu e você precisamos saber, Deus revela e Deus mostra. Aquilo que eu e você não tivermos explicações, isso pertence a Deus, e nós devemos nos contentar com isso e mais nada, e não querer ficar nem acusando Deus e nem defendendo Deus. Deus não precisa da minha defesa e da sua. Ele é Deus, Ele é autossuficiente. Nós devemos sim, aquilo que a Silvia pregou aqui uns domingos atrás, falando sobre a ira. Se alguém fala alguma coisa contra Deus ou contra os princípios da palavra de Deus, eu e você devemos ficar irados com isso e devemos defender sim a nossa fé, mas não defender Deus. Vou queimar aquela igreja lá porque estão falando mal de Deus. Isso é bobagem. Deus não precisa disso, e não é assim que nós resolvemos. Então, em primeiro lugar, seja sincero diante de Deus. Se tem uma coisa, meus irmãos, que não adianta, não funciona com Deus, é querer ficar mascarando aquilo que a gente sente, é querer ficar dissimulando. Isso funciona com seres humanos. Você e eu podemos enganar, às vezes até a própria esposa, enganar o marido, enganar os irmãos da igreja. A gente pode fazer uma cara de bom moço, de bonzinho. O assaltante consegue enganar o porteiro do prédio, põe um terno e gravata e chega dizendo que vai atender alguém lá, e o porteiro abre a porta só porque o sujeito está de terno e gravata. A gente consegue enganar as pessoas com a fala, com a aparência. O ser humano julga pelo que vê, mas Deus olha o coração. Então não há como esconder nada de Deus. O salmista mesmo, Davi, no Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, conheces o meu deitar e o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor a conhece. Deus sonda o coração. Não há como fugir da presença de Deus e como esconder algo de Deus. Assim, meus irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração e ser sincero. Se está doendo, fala com Deus que está doendo. Se está decepcionado, fala com Deus que você está decepcionado. Mas não afronte a Deus. É diferente. Você pode dizer daquilo que você sente, mas não cometa o erro que algumas pessoas falam: se o Senhor é Deus mesmo, faça tal coisa. Não, não faça isso. Nós não estamos em posição de igualdade com Deus para fazermos exigências a Ele, nada disso. Abraão em nenhum momento colocou o dedo apontando para o céu: o Senhor prometeu que ia me dar um filho e não deu. Ele não fez isso. Ele abriu o coração e ele disse: Senhor, olha a reverência de Abraão: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro do que possuo é Eliezer o Damasceno. Olha a reverência de Abraão para abrir o coração diante de Deus. Não falou com desrespeito, não falou com exigências, mas foi sincero, que ele não estava entendendo nada. Eu e você podemos fazer isso, porque Deus conhece o nosso coração. Eu lembrei desse hino, a primeira estrofe e o refrão. Eu queria cantar a capela mesmo com você. Você conhece esse hino? 577 da harpa cristã. Está cantando tanto hino da harpa cristã, vão dizer que o pastor Batista está ficando assembleiano. A harpa cristã é um hinário abençoado também, igual o cantor cristão. Vamos cantar esse hino? Mesmo que você não conheça, tenta cantar. Que a gente cantar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele
controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Há certos hinos que a gente canta como esse, né, que é uma oração, parece um texto bíblico, né, de tão lindo que é. E esse hino, olha o que ele diz: quando o que? Tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar, só então você verá que o Senhor tem poder. Irmãos, a nossa vida, muitas vezes ela é compartimentada. Tem coisas na nossa vida que a gente pensa assim: isso aqui eu dou conta, isso aqui eu resolvo. Seja um problema com o filho, isso aqui eu não preciso nem orar, isso aqui eu resolvo. Um problema financeiro, isso aqui eu já sei, vou cortar o cinema, vou cortar isso, vou cortar aquilo, resolvo, rapidinho resolvo isso aqui. A gente começa a dar soluções para coisas da nossa vida, e a gente acha que não, diante de Deus eu tenho que colocar, se for um câncer, se for uma doença terminal, se for um problema assim, isso eu vou levar em oração. Mas esse problema aqui, essa dor de cabeça, isso aqui eu resolvo. Dor de cabeça, eu tomo uma aspirina, tomo Neosaldina, tomo isso aqui, vai resolver. Aqui o texto está dizendo para a gente colocar tudo. Esse cântico diz: colocar tudo diante do altar. Abraão colocou tudo, irmãos. Rasgou o coração e falou: Senhor, não estou entendendo nada. O Senhor me prometeu que eu seria pai de uma grande nação, e eu não tenho nenhum filho até agora. A única pessoa que eu tenho aqui que vai ficar com toda a minha propriedade é o meu servo, meu mordomo, que é Eliezer. Não tenho alguém que seja minha descendência. Abraão rasgou o coração. Então, irmãos, nós temos que colocar tudo diante do Senhor, não ficar guardando, não ficar remoendo, mas dizer a Ele o que se passa conosco. Não entender é diferente de duvidar, preste atenção nisso. Abraão não estava entendendo, mas ele não estava duvidando. Ele questiona Deus daquilo que ele não entendia, mas isso não significa que havia dúvida no seu coração. É diferente, meus irmãos, quando nós não entendemos alguma coisa e isso ser classificado como falta de fé. Às vezes nós cremos em Deus, sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele pode fazer, mas a gente não entende. Ter dúvidas não é problema. Na verdade, até se tivermos falta de fé, não vai ser problema, porque Deus já nos conhece. Quantas vezes os discípulos foram chamados de homens de pouca fé? Não foi uma nem duas vezes que Jesus virou para eles e disse: por que vocês são assim tão tímidos? Homens de pequena fé, homens de pouca fé. Se os discípulos tinham pouca fé, eu não sou melhor do que eles, você também não. A nossa fé também, muitas vezes ela se apequena, os problemas se agigantam, mas não podemos, meus irmãos, duvidar do Senhor. Também, finalizando, não tente dar uma ajudinha para Deus. Nós vamos ver nos capítulos que virão, que Abraão e Sara tentaram dar uma ajudinha para Deus. Nada de ter filhos. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação quando ele estava com 75 anos. Aí chega 76, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 89, 90 e nada de filho. Imagina, eu e você no lugar de Abraão, a gente teria as mesmas dúvidas. E passa 1 ano, e 2, e 3, e 10, e 15 anos e nada acontece. Foi assim com Abraão. Então, irmãos, nós não podemos querer dar uma ajudinha para Deus. Eu estava, enquanto preparava essa reflexão, lembrando de alguns casos de amigos nossos. Vamos falar de um caso desse aspecto mesmo de gravidez. Casais que sonham em ter filhos. Quantos e quantos casos eu já vi, eu sei que você conhece também. Casais que, querendo engravidar, querendo ter filhos, às vezes a ansiedade é tão grande que a esposa desenvolve uma gravidez emocional. Já ouviu falar isso? A menstruação para, a barriga começa a crescer, tudo indica, tá grávida. E quando vai fazer o exame, não é nada disso, não tem gravidez ali. E quantos casais eu já vi que depois de lutarem tanto, acabam adotando uma criança. Depois que adotam, aí relaxa,
acalma, a tensão vai embora, aí a esposa engravida. Lá no Espírito Santo tem um casal de pastores, amigos meus, o pastor e a sua esposa, que aconteceu isso, e outros casos que eu já conheci. Mas também pesquisando vi que muitas pessoas às vezes se enveredam em insistirem em ter um filho, e hoje a medicina tem recursos que na época de Abraão não havia. Você viu que agora, alguns meses atrás, a fertilização in vitro, o bebê de proveta, completou 40 anos. E disseram lá, esqueci o número agora, de quantos bebês já foram gerados por inseminação artificial. E são métodos caríssimos, pessoas que se endividam para ter um filho, mas talvez não perguntaram: Senhor, é a tua vontade que a gente tenha um filho? E muitas pessoas não aceitam a vontade de Deus, insistem numa inseminação artificial e outros métodos ainda mais esdrúxulos para ter um filho, e muitas vezes não era esse o plano do Senhor. Então nós precisamos, meus irmãos, nos ater e nos contentar com aquilo que é plano do Senhor para a nossa vida. Se Deus não deu, é porque Ele tem um porquê, Ele tem um motivo, e Ele pode dar a hora que Ele quiser. Deus fez isso com Sara. Abraão já estava com 99 anos, nós vamos ver nas próximas mensagens, quando ele finalmente tem o filho da promessa, que é Isaac. E assim Deus fez também com outras matriarcas, assim Deus fez também com Rebeca. E Deus abre a madre na hora que Ele quer, se Ele quiser, e se Ele não quiser, meus irmãos, é porque não vai ser bênção. Então nós precisamos, assim como a gravidez, outras coisas na nossa vida. Eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto abrir uma empresa, eu queria tanto ter uma casa de praia, eu queria ter isso, queria fazer aquilo. Se não for vontade de Deus, não vai ser bênção. Se Deus estiver no negócio, vá em frente, mas se Ele não estiver, alegre-se e glorifique a Deus, mesmo que Ele não te dê aquilo que você tanto quer. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Semana que vem a gente continua nesse capítulo, continuando com a história de Abraão.